Olá, assista agora ao Jornal Panorama, que traz as informações sobre as atividades do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças. Deputada alerta: a violência sexual aumentou durante a pandemia, mas os casos têm sido subnotificados. Comissão de Justiça aprova projetos que beneficiam estudantes. Veja agora como foi a sessão desta terça-feira. Um veto no primeiro item da pauta impediu votação de projetos sobre fechamento de comarcas, assunto que tem mobilizado os deputados. Discursos chamaram a atenção para o aumento de crimes sexuais contra a população infanto-juvenil e o amparo psicológico às crianças que presenciam crimes de feminicídio é conteúdo de projeto de lei. A repórter Larissa Lacerda traz as informações. Os deputados aprovaram requerimentos para que 3 projetos tramitem em urgência durante a sessão desta terça-feira. Um desses projetos é o que estabelece no Estado um serviço de atendimento psicológico para crianças, adolescentes e jovens que tenham perdido as mães vítimas de feminicídio. Se aprovada, a lei será chamada Jaciara da Silva Atenção e Proteção, em homenagem à técnica de enfermagem Jaciara, assassinada pelo então companheiro na frente da filha. O crime ocorreu em março deste ano, no município da Serra. Essas pessoas ficam marcadas para o resto da vida. Então é papel do Estado garantir não só que a gente enfrente o feminicídio, mas que a gente também acompanhe as pessoas que sobreviveram e dê a elas a condição de restabelecer a sua normalidade psicológica. E dentre as indicações aprovadas durante a fase do expediente, 2 sugerem ao governo do estado que inclua nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 os pais e responsáveis por pessoas com deficiência intelectual e também as lactantes. Já houve um avanço por parte do Ministério da Saúde há um tempo atrás de incluir as gestantes e as lactantes, mas que tenham tido o parto até 2 meses, com bebês de até 2 meses. Então nós estamos pedindo à Secretaria de Saúde que inclua todas as lactantes, independente da idade das crianças, ou pelo menos que expanda isso, porque isso é fundamental, principalmente para esses bebês mais, ainda tão jovens. E nós esperamos sensibilizar, então, a Secretaria de Saúde nesse sentido. Já na ordem do dia, o primeiro item da pauta, veto do governador ao projeto que autoriza o departamento e os serviços médicos legais a promoverem a captação de córneas no estado, permaneceu em prazo regimental na Comissão de Justiça. Como o veto tem prioridade de votação, os demais itens não puderam ser analisados e voltam à pauta da próxima sessão. E o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, foi lembrado em plenário. A deputada Raquel Lessa demonstrou preocupação diante de aumentos de casos e subnotificações de abuso sexual infantil durante a pandemia. Ela fez um alerta sobre como identificar sinais de agressão. Na maior parte dos casos de abuso sexual, o abusador se encontra no núcleo familiar. Em geral, ele é do sexo masculino e possui uma relação de hierarquia como pai, padrasto, avô, tio ou algum amigo próximo da família. Algumas reações que podemos incluir é a diminuição de apetite, apatia, a falta de interesse por atividades antes que eram interessantes. Então, são todos os sinais que ela está chamando a atenção, ela está pedindo socorro. E, às vezes, nós, as próprias mães, os familiares, não conseguem observar essa situação que está acontecendo com a criança. A data de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi instituída em memória à menina Araceli Crespo, abusada e assassinada no dia 18 de maio de 1973, em Vitória. Deputados lembraram do caso Araceli e cobraram que crimes como esses sejam investigados e punidos pelo sistema judiciário. O nosso Estado é um Estado que precisa investigar essas situações e punir
conforme o rigor da lei, os culpados, seja de que classe social for. A sociedade civil e nós da classe política temos, sim, o dever e o compromisso com os cuidados com as crianças e adolescentes. Já Bruno Lamas citou a comenda criada por ele na Assembleia para homenagear pessoas que se destacam em ações e medidas de combate à violência infantil no Espírito Santo. Nós temos aqui institucionalizado a comenda Araceli aqui na Assembleia Legislativa. É uma pena que, em tempos de pandemia, nós não podemos fazer a sessão, porque o objetivo sempre foi fazer uma reflexão profunda desse dia e conceder as homenagens àquelas pessoas, das mais poderosas às mais humildes, que diariamente trabalham de verdade para defender, preservar a vida e cuidar das crianças. Crimes contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos e pelo Disque Denúncia 181. Os serviços funcionam 24 horas e a ligação pode ser anônima. Voltamos ao estúdio, Vanderlei. Obrigado, Larissa. Nas reuniões das comissões desta terça-feira, dos 3 projetos votados no Colegiado de Justiça, 2 são direcionados a estudantes. A Comissão de Justiça aprovou o projeto que permite realizar a recarga do Vale Transporte Estudantil no período de recesso escolar. A proposta do ex-deputado delegado Lorenzo Pasolini revoga dispositivo de lei estadual que proíbe a recarga do cartão durante as férias. O valor pago pelos estudantes equivale à metade do valor integral. O deputado Dr. Rafael Favato relatou pela aprovação e foi acompanhado por Gandini, Janete de Sá e Marcos Garcia. Já os deputados Dr. Emílio Mameri e Marcelo Santos foram contrários. Quando você dá gratuidade, alguém tem que alimentar o sistema com recurso financeiro. E aí aqui não diz a fonte de alimentação, porque o sistema não é gratuito, ele é pago. O governo subsidia um pedaço e outra parte do subsídio quem faz é o cidadão que paga a tarifa. E quando você dá gratuidade, alguém tem que aportar mais recursos. E nesse caso específico, para legislar sobre tal, aí somente o executivo poderia, porque o caixa é dele. O colegiado também rejeitou o despacho denegatório a 2 projetos de lei. Com isso, as matérias que haviam recebido parecer desfavorável poderão continuar tramitando. A primeira é um projeto de Torino Marques, que proíbe a transferência nas escolas públicas de alunos autistas, disléxicos ou com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, sem a anuência dos pais. Outra matéria que continua tramitando é de Dr. Hércules e institui atendimento preferencial, vagas de estacionamento e assentos no transporte público para pessoas com fibromialgia. A verba pública que se encontra em fundos de natureza também pública poderá voltar para os cofres da União, caso seja aprovada proposta de emenda constitucional em votação em Brasília. O assunto foi tema no Colegiado de Cidadania. A proposta de emenda constitucional 187 de 2019, conhecida como PEC da revisão dos fundos, foi tema de discussão na reunião virtual do Colegiado de Cidadania. Se aprovada no Congresso Nacional, 248 fundos públicos da União, dos estados e dos municípios, com um total de 220 bilhões de reais, poderão ser extintos se não forem novamente criados por meio de uma lei complementar específica em um prazo de 2 anos. Os fundos eles são constituídos para garantir recursos financeiros e orçamentários para a execução de políticas públicas distintas, né? Então, se a gente pensa em extinção de fundo da política do idoso, da criança e do adolescente, dentre tantos outros que a gente vê aí com possibilidade de extinção, isso também nos remete à preocupação de que essas políticas, a garantia de que haja política pública para o enfrentamento a qualquer violência voltada a essa categoria também pode ser extinta. Então, isso fragiliza demais o sistema, isso fragiliza demais a garantia de direitos da população e fragiliza também o processo democrático. É preciso pensar numa forma de que esses fundos continuem existindo, para que esse trabalho não seja descontinuado e que, se não houver um jeito, se for preciso essa ratificação,
que a gente tenha um tempo maior para trabalhar junto à sociedade civil essa forma de ratificação sem descontinuidade do fundo, sem descontinuidade dos trabalhos que são prestados. A reunião contou com a participação de representantes de 2 conselhos estaduais, o de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também o dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além de falar da importância de não extinguir, é como que a gente vai receber essa ajuda da Assembleia. A gente gostaria muito que tivesse algum encaminhamento. O presidente do colegiado, deputado Luciano Machado, defendeu uma mobilização em nome de toda a Assembleia Legislativa para que o Congresso Nacional não aprove o texto da PEC. Quero propor um documento da Assembleia Legislativa do Espírito Santo como um todo. Assim como tem essa questão da unificação de comarcas, que houve esse movimento em nome da Assembleia Legislativa, tem muito mais força. A Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos é importante nisso, mas nós precisamos de colocar o Parlamento capixaba dentro dessa discussão e dentro desse clamor pela preservação dos nossos direitos. Comissão de Saúde sugere criar um centro de referência de endometriose no estado. A saúde da mulher foi tema de reunião online da Comissão de Saúde. E o recado foi dado: cólica não é frescura. E mais, se for frequente, fora do período menstrual e intensa, pode ser endometriose, uma doença séria que pode incapacitar a mulher e resultar em infertilidade. Endometriose é uma doença crônica. As células endometriais, elas caem para fora do útero, elas caem na cavidade pélvica. Essas células dentro da cavidade pélvica, elas são estimuladas a cada ciclo menstrual e vão gerando um processo inflamatório dentro da pelve da mulher. No mundo, 176 milhões de mulheres sofrem da doença crônica. No Brasil, são 7 milhões e em 40% dos casos, há evolução para a infertilidade. Mas a doença pode ser controlada e o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Demora, em média, 10 anos para essa mulher ter esse diagnóstico. Qual é o problema disso? Esses 10 anos, essa doença ela progride, é uma doença progressiva. Então, se essa mulher tiver o diagnóstico logo no início, a gente consegue tratar e a gente consegue controlar essa doença. Por isso, fique atenta. Cólicas fortes, persistentes e incapacitantes, dores na relação sexual, fraqueza, alterações na urina e no funcionamento do intestino são sintomas que devem acender o alerta. E é essencial que o médico da rede pública ou mesmo particular dê a devida atenção a essas pacientes. E o que a gente quer? O que a gente espera? Que o médico da rede básica, o médico do postinho, o ginecologista que está lá triando essa mulher, 60% dessas mulheres estão passando por eles, né? É eles ouvirem a queixa da mulher, darem importância para poder a gente ter o diagnóstico precoce e poder tratar essas mulheres. É uma missão do nosso estado hoje, preparar os médicos da rede básica de saúde para fazer o diagnóstico, selecionar profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos da dor, né, que possam fazer o acolhimento e o tratamento dessas pacientes, o tratamento clínico, que possa nos auxiliar. É importante também uma associação do Estado com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, para que a gente possa capacitar os médicos da rede básica, capacitar os médicos da rede terciária de saúde, lapidar os cirurgiões para fazer um tratamento adequado de saúde cirúrgico dessas pacientes. E, além de tudo, ajudar o Estado a divulgar isso na educação das nossas adolescentes. A partir dessa agenda, a Comissão de Saúde vai buscar, junto ao Executivo, a criação de um centro de referência de endometriose no Estado. O objetivo é estabelecer um protocolo de atendimento e tratamento para as capixabas. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. A gente aproveita para te lembrar que precisamos manter os cuidados
para evitar o contágio pelo coronavírus. Por isso, se sair, use máscaras, mantenha as mãos limpas, use álcool em gel e evite aglomeração. E a gente lembra que a TV Assembleia agora está mais perto de você, no canal 3.2.